Olá, bom dia! Bom dia! O Sergipe Rural Retrospectiva está no ar. Confira os destaques do último programa da série que relembra reportagens especiais que marcaram 2022. Com o apoio do governo do estado, através da Coidro, o plantio da pimenta mexicana foi aposta de sucesso dentro do perímetro irrigado Piauí, em Lagarto. Com o valor unitário do coco em alta em 2022 e investimentos na qualidade da fruta, propriedades do platô de Neópolis comemoram os lucros e a ampliação do mercado consumidor. Vamos rever as dicas do zootecnista do Senar para a utilização de silagem de milho reidratado na alimentação de vacas leiteiras. E ainda, a gente destaca a doença mais prejudicial para a produção de leite, causando sérios prejuízos econômicos ao criador, a mastite. Essas são as nossas manchetes. Então, fique com a gente, o Sergipe Rural Retrospectiva 2022 já começou. Em 2022, nossa equipe viajou à região do Platô de Neópolis, no Baixo São Francisco, para conferir o sucesso da produção do coco verde. Cada vez mais valorizada no país, a fruta no ano passado teve preço histórico em Sergipe. E de olho na oportunidade do mercado, a empresa Frutifat investiu em tecnologia de ponta para aumentar a produção e com mais qualidade. Reveja agora a reportagem de Patrícia Dantas e Jorge Henrique. A propriedade Frutifat no Platô de Neópolis tem 150 hectares de área destinada exclusivamente à produção de coco. A fazenda já existia, mas foi adquirida por Fernando há pouco mais de 2 anos. E nesse tempo, ele implementou uma gestão de negócios minuciosa, com o uso de muita tecnologia. A aposta do jovem no agro tem dado o resultado esperado. Eu acredito no agronegócio brasileiro e eu com certeza vejo que a fruticultura tem muito espaço para crescimento no nosso Brasil e fizemos um investimento aqui na Frutifat e com certeza nós estamos melhorando a cada dia mais a qualidade do nosso fruto, a quantidade de fruto por planta proveniente de vários investimentos que nós fizemos aqui na fazenda. A fazenda produz mais de 500 mil de frutos por mês em sistema irrigado. É caminhão sendo carregado quase diariamente. Esse aqui, com 5 mil cocos, vai para a capital. Além de Sergipe, os cocos vão para outros estados do Brasil. Hoje a nossa propriedade ela vende para vários estados do Brasil, como Goiânia, como Brasília, vende para Brasília, vende para São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Florianópolis. Enfim, a gente vende para Sul, Sudeste, Centro-Oeste. Então a gente coloca o nosso produto que tem uma qualidade para o mercado brasileiro que paga por essa fruta de mais qualidade. Diariamente, 3 equipes com 3 trabalhadores cada estão pelas linhas de coqueiragem da fazenda. Cada um tem uma responsabilidade específica: o corte com a foice, apoiar o cacho com um gancho e equilibrar a descida com a corda para não estragar os frutos. É tanta demanda que a empresa teve de contratar mais funcionários. Hoje são cerca de 50 trabalhadores, que além da coleta e carregamento, também atua na irrigação, adubação e controle de pragas e doenças. Detectamos que nós tínhamos resinose, fizemos um tratamento com fungicida. Graças a Deus conseguimos, com o fungicida e o bloco impermeabilizante, conseguimos radicalizar a doença. Temos também o ricofre, que nós capturamos ele com armadilhas de garrafa PET, água mineral, aquele gamburão de 20 litros. Colocamos cana, aí capturamos ele, eliminando, tirando eles da roça, porque é um besouro que eles tanto transmite a doença como ele vem a matar a planta e produz uma facilidade muito grande. Portanto, a gente tenta eliminar ele da maneira possível. A gente trabalha no intuito que venha recalisar as doenças para que a planta ela prolifere melhor, né? E venha soltar mais frutos. Fruto de boa qualidade que gera mais renda e emprego, né? Quando Fernando adquiriu a propriedade, percebeu que era possível melhorar a produtividade dos coqueiros. E a partir das orientações da consultoria especializada, fez o controle de pragas e todas as adequações sugeridas. A gente começou aqui tem 1 ano, né? Então aqui o primeiro ponto que eu vi de deficiência aqui na área foi a questão nutricional, né? Só que a gente começou a perceber que não era só isso, né? Que tinha algumas consequências disso, né? Principalmente questão de manejo de praga, né? Que a gente está numa região que é o berço da resinose do Brasil, aqui em Sergipe, né? Tem muita resinose
e o pessoal negligencia bastante, né? Essa doença que para mim é uma das principais doenças do coqueiro hoje no Brasil, atualmente. E aqui a gente conseguiu erradicar a doença com tratamento, teve um investimento pesado aqui para conseguir erradicar, mas a gente conseguiu. Como já foi falado na entrevista, também a gente fez controle de praga que era um pouco a desejar, melhoramos bastante, né? Assim, a média aqui da região hoje está em torno de 200 frutas, a gente aqui vai ter áreas que vai passar de 300 tranquilo. O consultor atua com melhoria contínua no manejo da produção de coco e tem a ciência e a tecnologia como aliadas. Além da análise de solo, Jamerson também usa as informações da análise foliar e outras análises para obter o máximo de qualidade e produtividade da área. Quando a gente começou, o Fernandinho fazia uma adubação, como eu lhe falei, feijão com arroz, né? Só o básico. E a gente fez análise, né? Que no caso a gente trabalha com análise periódica, foliar a cada 3 a 4 meses, que a gente trabalha com uma planta que tem produção constante, então tem que ter um monitoramento constante, né, da questão nutricional. E como eu lhe falei também, só a análise de solo não faz muita coisa, né? A gente tem que interligar a análise de solo com a análise foliar, né? E algumas áreas que é fértil irrigada, a gente também trabalha com a análise de solução do solo, né? E mais recentemente também a gente tem trabalhado com análise fisiológica. Então assim, a gente tem que tentar ajustar toda a fisiologia da planta, entender tudo, para a gente conseguir alcançar alta produtividade. O coco verde está com preço histórico. Há anos, os produtores não lucravam tanto. Para se ter ideia, o melhor preço de venda para Aracaju era de R$1 a unidade. Agora está a R$ 1,50. E para outros estados, o fruto chega a custar R$ 2. O preço do coco está em ascensão nos últimos anos e conquistou um preço histórico. Isso se deve principalmente pela baixa oferta do fruto no mercado. Com a escassez de coco esse ano, devido ao Espírito Santo diminuiu a produtividade de fruto, enfim, quase todo o Brasil. Eu acredito que o aumento dos fertilizantes também fez com que as pessoas adubassem menos e, consequentemente, diminuída a quantidade de fruto por planta. Mas, graças a Deus, nós, como eu repito, como nós fizemos um investimento em estocar fertilizante na nossa propriedade, como a gente se antecipou a essa crise mundial, eu acredito que essa evolução da nossa fazenda, essa evolução da quantidade de fruto por planta veio de uma soma de coisas certas que nós fizemos aqui. Quando se fala na produção de leite em grande escala, é impossível não associar a importância da boa nutrição do rebanho. E o objetivo dos criadores é sempre o mesmo: aumentar cada vez mais a oferta produtiva com custos cada vez menores. E é aí que entra uma opção econômica e cada vez mais utilizada pelos pequenos pecuaristas sergipanos: o uso do milho reidratado na dieta das vacas. O alimento tem ótima digestibilidade com o preço mais em conta. Em maio de 2022, nossos repórteres estiveram no povoado Beija-Flor, em Carira, onde acompanharam a consultoria técnica do Senar sobre o assunto. O grão de milho é o principal cereal energético utilizado em dietas de vacas leiteiras. Mas o milho comumente cultivado por aqui possui um miolo mais endurecido, o que dificulta a digestão por parte do rebanho. Uma alternativa encontrada para resolver isso é a hidratação e a ensilagem do grão. Essa ideia surgiu graças ao conselho do nosso assistente zootecnista do Senar. Aí a gente fez para ver se dava certo, né? E a gente já viu que dá certo e o que é melhor ainda é a economia. Para começar a ensilagem, é necessário moer o milho. Quanto mais fino o grão, maior será a digestibilidade. A gente orienta que a moagem do milho seja a menor possível para facilitar o processo de fermentação depois que ele for umedecido. Então, a gente pede que o produtor moa o milho na peneira mais fina que ele tiver, se ele conseguir moer o milho em casa, que também ele pode comprar esse milho moído de fora e optar por um milho que seja menor na hora que ele for comprar lá na loja. A quantidade de água necessária para a reidratação do milho é cerca de 35 litros de água para cada 65 quilos do milho moído. E basta incorporar a água aos poucos, envolvendo todo o milho. Depois é preciso apilar a mistura com capricho. Nesse caso, com os pés mesmo, pelo tamanho do recipiente.
é necessário que a mistura seja bem homogênea. O ponto que a gente recomenda de mistura é aquele ponto de cuscuz mesmo. Quando a gente vai fazer o cuscuz, que coloca junto com a água, o ponto do milho reidratado é basicamente aquele. Depois que misturou, a gente vai para a parte da compactação, que é feita, nesse caso da caixa d'água, foram os próprios funcionários. Então você faz a compactação para tirar o máximo possível de oxigênio, veda, fecha e espera aí no mínimo 30 dias para chegar nesse resultado aqui que vocês estão vendo, que é o milho já reidratado, fermentado e pronto para ser entregue para as vacas, ofertado na dieta. E a quantidade que a gente recomenda seria a mesma quantidade do milho. Então, se você fez a sua dieta e vai fornecer 2 kg de milho para a vaca, você vai fornecer os mesmos 2 kg de milho reidratado. E qual que é o ponto positivo? Os pontos positivos, é a redução do custo do quilo do milho, né? Se você ia usar aí um milho que hoje está em torno de R$ 1,50, que você iria gastar R$ 3,00 para suplementar 2 kg de milho, com o reidratado você tira 35% no valor desse quilo do milho. E o outro ponto positivo é a fermentação do amido do milho. A gente sabe que o milho é um pouco difícil da vaca digerir ele por conta dos componentes, e com o milho reidratado há uma pré-fermentação, então o milho já entra no rumen da vaca já bem fermentado e potencializa a digestibilidade desse milho. As dimensões dos silos e os equipamentos necessários para a moagem do milho vão depender da quantidade do material utilizado diariamente nas fazendas. Aqui, Heraldo usa caixas d'água de 500 litros para ensilar o milho reidratado, mas pode ser também em tambores ou silos tradicionais. A utilização de inoculantes auxilia na qualidade da silagem, porque melhora o processo fermentativo, mas isso não é obrigatório. Depois de ensilado, o tempo recomendado para o uso do alimento é de 30 dias. Mas atenção ao armazenamento para não impactar na qualidade da ensilagem. Olha o resultado de um pequeno furo na lona que recobriu a caixa usada para a ensilagem. A silagem de milho reidratada serve como uma tecnologia inovadora de conservação do grão moído para ser utilizado em dietas de vacas leiteiras. A técnica potencializa os ganhos financeiros e mostra a eficiência da dieta alimentar com o aumento da digestibilidade do milho e ainda permite a mesma produção de leite com um custo alimentar mais baixo. Se aumenta 1 centavo no litro do leite, já é um impacto grande. Se reduz também. Então, se aumenta 50 centavos na sacada, no quilo da soja, impacta também. Então, o nosso dever como técnico é orientar eles a maior economia para o maior lucro, né? Seu Heraldo já teve mês de sobrar líquido para ele R$ 4.600. Então, ele tirando todas as despesas dele, sobrou isso líquido. Então, a gente trabalha nas estratégias de oportunidade. Aqui já houve um período que a dieta dos animais era baseada com bagaço de cana, palma e o concentrado. Então, a gente viu no milho reidratado uma estratégia de aumentar a produtividade e reduzir custo. E é isso que Heraldo está buscando e já está na expectativa dos resultados. De primeira, a economia de 36,4 de economia, R$ 36,40, que o milho custa 104 moído, com 35% dá 36,4 de economia já de cara. Nós usamos aqui 10 sacas por semana. Só aí vai uma economia de quase R$ 370, né? Quase o funcionário. A seguir, vamos rever as dicas e respostas para o tratamento e prevenção da mastite no gado leiteiro. Fique com a gente, o Sergipe Rural Retrospectiva volta já. Sergipe Rural Retrospectiva de volta. E agora, vamos falar sobre a doença mais prejudicial para a produção de leite, a mastite. Enfermidade bovina que, se não for tratada cedo, causa sérios prejuízos econômicos ao criador. Em 2022, nossa equipe foi em busca de respostas para ajudar a evitar a doença e também tratar os animais quando a inflamação nas glândulas mamárias das vacas seja detectada. E quem trouxe à época as dicas foi a veterinária Gabriele Gomes. Reveja.
A mastite é a doença que causa mais prejuízo aos criadores de gado de leite. É preciso entender a doença para tratar de forma correta. E sobre a mastite, a gente conversa agora com Gabriele Gomes, que é médica veterinária. Gabriele, é preciso primeiro entender o que é a mastite. O que é? Explique para a gente. A mastite é a inflamação da glândula mamária, né? E responsável por prejuízos representativos na fazenda. Doença essa também que é considerada doença de manejo, né? E boas práticas são eficazes para minimizar, né, essa representatividade de prejuízos dentro da fazenda. Quando a gente fala de boas práticas de manejo, a gente sempre pensa na questão sanitária. Que cuidados o criador deve estar atento no manejo sanitário para que a doença não chegue no seu gado? Bom, o criador deve estar atento único e diretamente na parte da higienização, né, que é o pré-dip e o pós-dip, né, que é feito no procedimento da ordenha, né. O pré-dip é todo o processo de higienização, né, dos tetos antes da colocação do equipamento de ordenha. É feito também o teste do fundo de caneca preta, porque nesse momento já pode se identificar se existe grumos naquele leite e subentender se há ou não uma mastite ali. Após usado o pós-dip, né, após o procedimento de ordenha, é usado o pós-dip que finaliza esse processo de higienização. Um outro item também muito importante que deve se levar em consideração é sobre o conforto desses animais. Animais, principalmente que estão em confinamento, devem sempre estar em camas limpas e secas, né? Principalmente porque é corriqueiro que os animais, após a ordenha, se deitem e nesse momento há a contaminação. Então, camas sempre limpas e secas. Outro ponto também, Patrícia, que deve se levar em consideração é o estresse térmico, né? Em épocas mais quentes e úmidas, há descargas maiores de hormônios que favorecem o estresse e, consequentemente, a ineficácia do sistema imunológico. Então, se esse animal vier a ser cometido por mastite, irá ter uma dificuldade muito maior de debelar a infecção. Gabriele, então é por isso que existe todo um investimento, principalmente no conforto térmico dos animais. Isso acaba impactando de forma positiva para que esses animais não apresentem doença ou se apresentem, consiga debelar essa doença de uma forma mais rápida. Né? Com certeza. Além, né, da maximização na produção de leite, né, o bem-estar animal, o conforto térmico, né, aumento da produção, também com essa questão hormonal, né, já que uma vez que o organismo ele é todo interligado. Então, além de minimizar a questão da infecção, né, o animal consegue controlar de forma mais rápida e mais eficiente o tratamento medicamentoso, também maximiza a sua produção leiteira. Falando em medicamento, Gabi, é muito importante que o produtor faça esse uso de medicamento de uma forma mais justa, mais controlada, para que o animal não receba muito medicamento e isso acabe impactando na qualidade do leite. Exatamente, né? Além, né, falando de mastite, o uso indiscriminado de antibiótico há um prejuízo tanto para o organismo animal, né, porque ele pode adquirir bactérias resistentes aos próprios antibióticos, como também o descarte de leite, né? Uma vez que a vaca, quando ela faz o uso de antibiótico, o leite dela deve ser descartado. Ele não pode ser usado nem para o consumo humano e nem também transportado para os laticínios. Então, veja, é um prejuízo tanto econômico, né, de forma geral, como também financeiro para o produtor. Além da questão do conforto térmico, existem outras tecnologias que podem ajudar ao criador ter mais efetividade na qualidade do leite e também evitar doenças. Uma delas é esses laboratórios que existem portáteis. Fale um pouquinho sobre essa tecnologia. Existem outras que podem ajudar o produtor a ter uma qualidade melhor no manejo medicamentoso dos animais? Exatamente, né? O principal fator de uso dessas novas tecnologias é principalmente para a redução de custos e de uso de antibiótico, né? A minimização desse uso desse antibiótico. E quando você consegue detectar qual é o agente infeccioso, o tratamento é mais rápido, mais efetivo e mais barato. Então, a ideia de uso de novas tecnologias, né, é um investimento, não é um gasto, é um investimento que consegue, né, debelar toda essa problemática, principalmente em fazendas que são único e exclusivamente leiteiras. Falando em custo, Gabi, quando a gente pensa num equipamento como um mini laboratório, se pensa em produção, mas o equipamento acaba se pagando porque acaba reduzindo o custo medicamentoso, né? E também impacta também na qualidade do leite. Exatamente, é um investimento, né? E
com esse controle na fazenda, com essa exigência de controle de dados que o próprio equipamento, né, nos fornece, é possível, a partir de uma organização da fazenda, reduzir de fato os custos econômicos e investindo, né, por exemplo, você vai deixar de gastar em medicamentos, deixar de gastar em um tratamento exclusivo desse animal para investir, por exemplo, em conforto térmico, né? Hoje, os sombrites são usados nas fazendas, compost barns, então você deixa de investir em algo para investir em algo que vai te trazer resultado. Gabi, muito obrigada pelas informações. Estão aí as dicas sobre mastite. É com vocês aí no estúdio. A seguir, no Sergipe Rural Retrospectiva, a gente relembra o sucesso do plantio da pimenta de origem mexicana em perímetro irrigado de Lagarto. É depois do intervalo, a gente volta já. O município de Lagarto, na região centro-sul do estado, ficou conhecido por muitas décadas pela tradição no plantio do fumo. Só que de 20 anos para cá, outro tipo de cultura começou a fazer sucesso e chamou a atenção de vários produtores rurais, a pimenta. E com a aposta da indústria Maratá na industrialização, vários produtores resolveram investir no plantio. E a novidade em 2022 foi o cultivo da espécie rabaneiro, de origem mexicana. Ela é considerada mais picante do que a famosa malagueta. E os agricultores do perímetro irrigado Piauí resolveram plantar nos lotes. E eles contaram com o apoio do governo do estado através da Cohidro. De origem mexicana, com um formato diferente e muito mais picante que a malagueta, a pimenta rabaneiro não era conhecida e nem plantada aqui em Sergipe. Mas com o beneficiamento da Maratá, os proprietários de alguns terrenos no perímetro irrigado Piauí, no município de Lagarto, estão começando a investir no plantio da pimenta. Um deles é Luan, que há um ano vem colhendo os bons resultados que a rabaneiro vem dando. A gente trabalha com irrigação por gotejamento, que é uma irrigação mais fácil de trabalhar, onde a gente já faz adubação diretamente na mangueira e além de ser um tipo de molhação aqui da pimenta que economiza mais água por evaporação do que o sistema de aspersão, né? Com cerca de 9.000 pés, plantados em um terreno de 3 tarefas, a produção de Luan gira em torno de 65 caixas por dia. A colheita da pimenta é feita por 10 trabalhadores, uma vez por semana. Apesar de não ser típica do Brasil, a rabaneiro, de acordo com o agricultor, não necessita de grandes cuidados, tanto no cultivo quanto no manejo. É uma pimenta mais fácil de cultivo, né? É uma pimenta mais resistente do que a malagueta, a praga. É uma pimenta de fácil manuseio da colheita, por ser uma pimenta a unidade ela é um pouco graúda, então se torna mais fácil para os trabalhadores catarem, do que a malagueta, que é uma pimenta mais miúda, menor, a unidade. Outros pontos favoráveis aos investimentos na pimenta mexicana são os baixos custos e o tempo de colheita. Depois de plantadas, com 75 dias, elas já podem ser retiradas e comercializadas. É uma pimenta que dá um bom retorno financeiro para o produtor e é muito importante essa questão do incentivo da indústria do município, né, que é o Maratá, que faz contrato com a gente, que a gente só fornece diretamente para eles, não tem outros meios de mercado, né, aqui no município, só para o Maratá. O governo do estado, através da Cohidro, além do fornecimento de água para irrigação dos produtores do perímetro, não deixa de oferecer assistência técnica. Os técnicos estão sempre visitando as propriedades e buscam solucionar como podem as demandas dos agricultores. A gente orienta desde o início do plantio até a fase de colheita. É bom incentivar em algum financiamento com os bancos para ajudar o produtor. E assim, a gente encerra o último programa da série Retrospectiva 2022. E a gente agradece sua companhia e também aproveita para informar que na próxima semana a gente volta com reportagens inéditas no programa, já produzidas em 2023. Até o próximo encontro. Até lá!